Uma pessoa pergunta se ela deve orar pelos outros. E neste caso, como orar pelos outros sem estar interferindo no destino e no karma do outro? Em um certo nível de compreensão, se sabe que nós não deveríamos orar por ninguém enquanto no nosso trabalho de oração nós não atingimos um nível elevado de concentração e no nosso ser. Isto é um nível de compreensão, isto não é para todos. Porque há pessoas que oram emocionalmente ou oram mentalmente e gostam de orar pelos outros. E isto, se elas gostam de fazer isso e se sentem bem fazendo isto, façam, porque é melhor orar pelos outros do que falar mal dos outros. Não tem comparação. Então, em vez de falar mal dos outros, orando pelos outros, você está fazendo um bem melhor do que falar mal. Mas há outros níveis mais elevados de ser e de se trabalhar. E num outro nível de consciência, nós não nos pomos a orar por ninguém enquanto a nossa oração e enquanto a nossa focalização não está no nosso melhor nível. Isto porque, se nós oramos a partir de um nível mental ou de um nível emocional, nós estamos emitindo para o outro pensamentos, ondas, estímulos que podemos sim interferir lá no estado do outro. E começarmos então a ficar responsáveis ou corresponsáveis pelo que acontece com o outro daí por diante. E se a força da nossa oração, se a força do nosso pensamento chegou a mudar qualquer coisa lá no outro, ou chegou a influir no outro telepaticamente em algum grau, numa direção errada, que não era prevista pelo espírito do outro, nós ficamos responsáveis por tudo que for acontecendo lá. Agora, não é só esse o nível de oração que existe. Nós podemos orar mentalmente e o resultado é este. Podemos orar emotivamente, o resultado é este também, quando se ora pelos outros. Mas se nós nos colocamos no nosso melhor nível, isto é, se nós estamos já num nível elevado do nosso ser, aonde a nossa concentração, a nossa presença está num nível além desse mecanismo cerebral e emocional, então nós estamos em um plano de energia com a nossa consciência além deste karma material. E quando então a nossa oração está nesse nível, além do mental humano, quando nós estamos em silêncio e tranquilos e harmoniosos, neste nível bem elevado, aí você pode, estando nesse nível, pronunciar o nome do outro. Porque aí você não cria karma, porque você está pronunciando o nome do outro em um nível aonde não há mais karma material. Bom, isto não interessa a todos, porque as pessoas emotivas têm pressa de resolver os seus problemas e acham então que vão rezar pelos outros para resolver os problemas dele, quando com isso estão criando karma com o outro e eventualmente estão colaborando para que o outro faça uma coisa que para ele não é prevista. É uma coisa que nós entendemos que é o bem do outro, mas não sabemos se realmente é. Então aqui, se nós, no nosso exercício da oração, ou se na nossa interiorização, se no nosso trabalho de silêncio, de prece, se nós chegarmos neste nível, além do nosso pensamento, além da nossa vontade, além da nossa intenção, isto é, se nós ficamos em um nível de energia bem elevado, tudo que aí é colocado, nomes de pessoas, situações, isto é entregue a este nível de energia.
Então não vai acontecer uma coisa que você está pedindo. Você prestou o serviço de colocar aí dentro a situação de um outro. E é este nível, é esta energia impessoal, é esta energia elevada é que vai trabalhar o assunto. Isto é, ela vai incluir, o assunto vai incluir o outro, e isto é realmente um grande trabalho. Esse é o tipo de ajuda que os grandes iniciados nos dão. Nenhum ser que tem uma consciência elevada reza pelos outros, nem ora por ninguém. O que ele faz é ficar estável no maior nível dele e lá naquele nível pronunciar o nosso nome. É o que ele faz. Com isto, ele não precisa saber o que está se passando conosco, ele não precisa saber do que nós estamos precisando, e ele também não busca saber o que aconteceu depois. É um trabalho simplesmente de se colocar no melhor nível e de lá se lembrar de nós. Estes seres orantes de alta categoria se colocam no nível mais elevado e lá pensam em nós. E aí acontece tudo o que tem de acontecer. A conclusão que se tira é que nós primeiro temos que aprender a rezar, para depois rezar pelos outros. Senão estamos realmente interferindo em um processo que não conhecemos. Isto é, primeiro nos adestramos na oração, chegamos na oração, e depois de orarmos realmente, aí sim vamos trabalhar com oração. Mas esse caminho da busca da oração, da aprendizagem na oração, traz muito benefício para o mundo, mesmo que nós não estejamos conscientemente ali querendo fazer nada, porque sabemos que estamos interferindo e não fazendo realmente. Mas o fato de alguém estar interessado em oração, de estar se preparando em oração, ou de estar orando à sua maneira, isto para o mundo, de uma maneira geral, já é um grande benefício, porque isto eleva a vibração do mundo. Você orando, você está emitindo vibrações, você está num nível de intenções muito mais elevado do que uma mente comum, do que uma atividade comum de expressão funcionando. E uma pessoa pergunta se a oração silenciosa se é mais eficiente do que a oração falada ou cantada ou pensada. A oração formal, a oração falada ou cantada ou pensada, esta oração que usa fórmulas até, este tipo de oração, se está usando uma fórmula positiva, ela está sempre fazendo um trabalho positivo no ser, em princípio. Porque é um trabalho externo, é uma manifestação superficial do ser, e ele está no controle das forças que estão jogando ali. Então, se ele está pronunciando uma oração formal, ele está ali sabendo o significado do que ele está dizendo, a mente está ligada àquele significado. Então isto não corre riscos. Fica o lado positivo desta atividade. Já a oração silenciosa, a oração sem nada de formal, essa oração silenciosa, isto é, nós procurando estar no nosso interno informalmente, estar ali quieto, isto não é para todos. Isto não é para todos porque alguns que não têm a mente treinada nessa concentração
ficam com a mente e o cérebro cansados de estarem insistindo no silêncio, no vazio. Quando seria melhor que a mente e o cérebro deles se ocupassem com uma forma de orar, se ocupassem com um cântico, se ocupassem com um mantra, se ocupassem com um texto, enfim, com uma oração formal. Porque aí o cérebro e a mente ficam ocupados com aquela forma de orar e a intenção do indivíduo é ali desenvolvida e tudo que pode acontecer de positivo vai acontecendo. Se ele se coloca a fazer uma oração silenciosa, o que o cérebro e o que a mente começam a produzir durante aquele esforço de ficarem paralisados, isto pode ser uma reação, ou podem estar se ocupando de coisas até opostas daquela que é a intenção do indivíduo. Isto quando a mente e o cérebro ainda não estão habituados, não estão adequados. E há muitas pessoas que abandonam a oração formal, que abandonam estas formas explícitas de orar, de se expressar, e ficam se dedicando a ficar em silêncio. E elas vão observar que, por não estarem preparadas para isso, do subconsciente começa a vir as coisas piores que elas têm lá guardadas. Porque a mente e o cérebro, comprimidos para ficarem quietos, não encontram no consciente com que se ocupar, então esta mente desce para o subconsciente e começa a trazer para o cérebro tudo aquilo que não precisava ser trazido naquele momento. Então, este assunto da oração silenciosa é delicado e nós teríamos que ir mudando o nosso processo de orar, se quisermos mudar, porque há pessoas que estão muito bem com a oração formal. Mas aqueles que querem mudar o processo devem fazê-lo gradualmente, devem fazê-lo aos poucos, e não de repente, e não abruptamente. Porque vão com isto buscar um cansaço, um esgotamento, uma incapacidade para realizar realmente a oração. E isto tudo desanima a pessoa, isto tudo tira a coragem da pessoa. Então nós não teríamos que ter pressa alguma de abandonar a oração formal. Agora, se você quer evoluir na oração, se você quer fazer outros tipos de oração, então você faz a sua oração formal e dedica alguns momentos, no meio da oração ou no fim da oração, à oração silenciosa, mas curta. Deve fazer aquele efeito antes do subconsciente começar a se mover. Quando o subconsciente começa a se mover, é melhor terminar. Se vai na oração formal, se faz o exercício que nós já estamos treinados para fazer, e no meio do exercício, ou no final, se coloca aqueles momentos de silêncio, e com isto nós vamos nos adestrando, e com isto nós vamos aprendendo, e o nosso ser, a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso corpo emocional e mesmo o corpo etérico, vão se habituando, vão se adaptando a estarem atentos, a estarem lúcidos, a estarem voltados para o interno, sem nenhuma formalidade. Mas isto vai sendo feito aos poucos. Se isto for feito sem pressa, sem ambição e sem preocupação, vocês vão ver que não só vai aumentando gradualmente o período de silêncio dentro da oração formal, como vocês vão sentir, de repente, necessidade de fazer este silêncio. Mas essa necessidade de fazer este silêncio pode não vir no momento da oração. O momento da oração pode transcorrer regularmente. Você fazendo sua oração formal, você se esforçando para ficar concentrado, você fazendo ali os seus momentos de silêncio sem oração formal,
E aquilo transcorre normalmente dia após dia. Mas, com esta colocação do silêncio no meio da oração formal, você pode a qualquer momento ter necessidade de silêncio. Você está trabalhando, você está andando, você está se locomovendo e percebe aquela necessidade de silêncio. E às vezes as circunstâncias não permitem, não te levam a fazer um silêncio físico. Porque você pode ter necessidade de silêncio estando fazendo um trabalho físico junto com outros, ou estando num carro, num avião, num trem, você tem ali necessidade de silêncio. E aí então você vai aprender a responder a esta necessidade de silêncio, independentemente do que você está fazendo aqui fora. E independentemente do que está acontecendo fora. O eu superior, quando percebe que nós estamos entrando neste caminho da oração ou do silêncio, o eu superior usa todos estes recursos para nós nos aperfeiçoarmos, para nós chegarmos a esta concentração e a este alinhamento. Então, é o próprio eu superior que pode mandar uma necessidade de silêncio quando você está falando ou quando você está numa atividade externa. Ele manda para que você treine, para que você não fique condicionado a fazer silêncio só quando tudo está preparado para isto, porque nem sempre tudo está preparado para isto. Então, se nós temos uma necessidade de silêncio neste momento, eu faço silêncio enquanto estou falando, vocês fazem silêncio enquanto estão ouvindo, e se temos que sair daqui para fazer outra coisa, nós fazemos isto estando em silêncio. Isto tudo não impede que você esteja em oração silenciosa. Se você está trabalhando ou falando com alguém, isto impede que você faça uma oração formal. Porque você não pode falar com a pessoa e ao mesmo tempo estar cantando a sua oração. Mas a oração silenciosa não tem nada que a impeça. Você pode estar fazendo o que estiver fazendo e qualquer coisa que esteja acontecendo, você pode estar dentro de você em silêncio e orando. Esta possibilidade é muito importante para o serviço, é muito importante para o trabalho e é muito fundamental em uma convivência harmoniosa. Porque numa convivência, numa conversa, num diálogo, no meio de uma ação com outros, apenas ali começa a haver uma coisa de uma vibração mais densa, ou começa ali a haver um descontrole qualquer, começa ali a haver uma desarmonia. Enquanto aquilo está acontecendo e você está participando, você ali entra em oração, você ali entra em silêncio e ninguém percebe. O que se percebe é que as coisas ali começam a mudar. Então uma pessoa começa a pronunciar coisas densas, baixas, maledicentes, e você ali está aparentemente ouvindo, mas você está orando, você está em silêncio. E aí vocês vão ver o trabalho do silêncio, como devagar o silêncio vai irradiando, o silêncio vai emanando, o silêncio vai contornando aquilo tudo e de repente aquela pessoa está falando com outra vibração, ela muda de assunto, ela muda de tom. Então tudo isto é oração, tudo isto é parte da oração. E claro que não é uma oração formal isto. E se isso se instala na nossa consciência, se esta oração informal, se esta oração silenciosa entra nos nossos hábitos, então nós estamos praticamente aptos e prontos para trabalhar, para servir a qualquer hora e em qualquer circunstância. Pessoa pergunta: qual é o sentido
da oca, da vigília, aqui em Figueira. Se o alimento espiritual e as hierarquias estão presentes em todos os lugares, durante o tempo todo, por que que existe aquele lugar? A energia realmente está presente em todos os lugares, ela é onipresente. Agora, ali é um ponto de catalisação das nossas intenções. Nós temos muitas intenções no sentido de servir, no sentido de estarmos disponíveis, no sentido de fazermos um alinhamento com o nosso ser interno, né? Todos nós temos muitas intenções. Então ali é um ponto físico representado por um lugar de vigília. Ali é um ponto que é ofertado para catalisar essas intenções. Porque quem se dá ao trabalho de ir fazer uma vigília, quem se desloca até lá para passar uns momentos, essa pessoa tem as suas intenções, conhecidas ou não. Existem intenções naquelas pessoas. Então ali todas essas intenções são catalisadas, são sintetizadas. E claro que por causa da contínua presença de intenções ali, intenção de fazer silêncio, intenção de fazer alinhamento, intenção de estar quieto, as melhores intenções das pessoas estão ali bem reunidas, até etericamente, porque as pessoas estão fisicamente ali. E nós podemos ter várias intenções, um pouco dispersas, podemos estar um pouco distraídos, mas se nos locomovemos até lá, passamos um período lá, ali isto se reúne, ali isto emerge, ou ali esta intenção, que pode ser até meio inconsciente, ali com aquela estrutura e com as ajudas que existem ali, com as ajudas do ambiente, com as ajudas das energias, com as ajudas de quem possa estar ajudando lá nos planos sutis e tudo mais, ali estas intenções vão sendo catalisadas, vão sendo reunidas. Então aquele é o símbolo de todas as nossas intenções. Principalmente da nossa intenção de ser silencioso. Ser silencioso quer dizer estar dedicado, ocupado, concentrado na única coisa necessária. Isto é que é ser silencioso. Então, se você está voltado, se você está dedicado, se você vive em função da única coisa necessária, que é você ser aquilo que você é dentro, e de você ser aquilo que você é no cosmos, então aí você entra num estado de silêncio. E esse é o silêncio dali. Como nós não estamos muito habituados a manter esse estado e a manter esta proposta, nem manter esta intenção por muito tempo, porque somos muito distraídos, estamos no mundo material, estamos lidando com muitas coisas externas, então precisamos de ajuda para fazer isto. E esta ajuda vem principalmente do nosso eu interior, que nos estimula a ir lá fazer isto. Mas é bom que o ambiente também ajude. É bom que o ambiente colabore. Que seja um ambiente que não nos distraia, que não nos puxe para fora, que não nos leve a ficar considerando outras coisas enquanto está ali dentro. Então o ambiente ajuda. Mas ali realmente há uma catalisação, ali há uma reunião, ali há uma síntese de intenções. E aqueles que fazem o trabalho interno da vigília, aqueles que realizam este trabalho internamente, esses são aqueles que pegam essas intenções e mandam para o alto. Então nós podemos não ter, digamos, este mecanismo completamente preparado, mas nós colocamos a nossa intenção ali,
a nossa intenção é somada a todas as intenções e o trabalho interno vai erguendo aquelas intenções, vai ofertando aquelas intenções para o alto. Então aquilo é uma oferta. Não é uma oferta de um, nem de dois, nem de três. Não é uma oferta individual. Aquilo é uma soma de ofertas. Então é um lugar que tem uma certa força. E que nós podemos colaborar para que esta força seja mantida ou que esta força seja desenvolvida dependendo da nossa atitude lá dentro e dependendo da nossa compreensão por esses fatos. Agora, se nós vamos lá um pouco mecanicamente, um pouco automaticamente ou um pouco desordenadamente, então nós não estamos colaborando tanto para aquilo se manter ou para aquilo amadurecer, evoluir. E uma pessoa pergunta por que a oca da vigília é pouco iluminada? E se nós estamos lá dentro e queremos ler, não é possível, porque não tem luz suficiente. Existe um aspecto desse trabalho da vigília permanente, que é nós termos uma oportunidade de percebermos as coisas internamente. Então, por isso se cria aquele lugar no meio da natureza, se cria um lugar afastado, né? Um lugar tranquilo, pouco frequentado, para que ele possa se renovar. Enfim, ali tem uma série de fatores que, entre outras coisas, permitem que a gente vá percebendo as coisas internamente. E um dos primeiros sentidos que afloram quando a gente está nesta linha é a visão interior. Isto é um dos primeiros sentidos internos que aflora. Por visão interior, nós não entendemos só o indivíduo ver coisas de olhos fechados. São formas de saber as coisas interiormente com a ajuda da visão interna. E para que isto tenha o mínimo de obstáculos para acontecer, quanto menos iluminação externa houver, melhor. E é uma pena que a vigília não possa ser feita na escuridão completa, porque aí isto estaria totalmente realizado como oferta. Então aqui, se não é possível a escuridão completa, para a gente fazer a vigília sem nada a ver, porque aí esta capacidade de ver interiormente estaria muito mais facilitada, porque não havia o mínimo de distração. Esse é o motivo porque ali a iluminação é moderada. Se nós permanecemos o tempo correto neste estado de nos voltarmos para dentro, e se somos ajudados por um ambiente, se não somos excitados por nada, e portanto devemos ter pouca iluminação, devemos ver o mínimo possível, nos distrair o mínimo possível. Então, se nós encontrarmos o tempo certo para tudo isto, porque precisa um tempo para estas coisas fazerem efeito, então aí nós teríamos realmente uma possibilidade de estarmos muito mais despertos internamente, não só do ponto de vista da visão, mas do ponto de vista de outros sentidos também. E muitos podem não saber regular o tempo lá na vigília. Podem não saber lidar com este tempo e ficar tempo demais lá, ou tempo de menos, não saber controlar este tempo. Então, esta pessoa pergunta por que no lugar daquele há pessoas que vão fazer vigília e lá chegam a dormir. Como é que isto pode acontecer? Será isto falta de consciência? Não, pode não ser falta de consciência. Pode ser falta da regulagem do tempo, que o indivíduo não percebeu qual é o tempo que ele dispõe para ficar ali lúcido e desperto. Se ele durante 2 horas ele não consegue ficar desperto,
Se ele não consegue ficar lúcido, ele deve regular o seu tempo. Ele deve entrar em contato com as pessoas que organizam a vigília e criar um outro tempo para ele. Isto tudo se estabelece, isto tudo se organiza. Agora, nem todos os casos de sono são falta da gente saber regular o tempo que a gente deve estar lá. Isto também pode se dar por outros motivos, inclusive porque pode ser que enquanto a gente esteja adormecido fisicamente, a vigília pode estar acontecendo melhor do que se nós estivéssemos ali acordados. Então são coisas que têm vários aspectos, que têm vários lados e que para nós têm valores diferentes. E mesmo conosco, uma coisa pode acontecer de uma forma e ter um valor e depois a mesma coisa ter outro valor. Em um certo momento pode ser que eu adormeça ali, porque é positivo que eu adormeça, e uma outra vez pode ser que eu adormeci porque estou desatento, porque não estou alinhado, ou porque não consegui calcular o meu tempo ali. Pode acontecer conosco todas estas coisas em momentos diferentes. Mas é bom que a gente tenha isto tudo presente, que a gente tenha consciência destas coisas, porque isto valoriza a nossa oferta de trabalho. Isto dá mais valor ao nosso trabalho e dá mais valor à oferta que se está fazendo de estar lá. E aqui pergunta se o lava-pés é curativo para o corpo ou se tem outro significado. Sim, você pode ir lá lavar os pés e aquilo ser uma terapia, aquilo ser um procedimento que relaxa você. Aquilo é um procedimento que te coloca numa outra energia, que te renova. Se a água é corrente, aquilo te renova. Isto é uma coisa física, isto é uma coisa energética, uma coisa etérica. E se você foi lá só para isto, você faz o lava-pés e se sente revitalizado, e basta. Agora, se você está colaborando com o processo de purificação em você, aí o lava-pés é outra coisa. Se você está consciente de que você quer se purificar, se você está resolvido a amar a purificação que está acontecendo, se você está ao lado da purificação, se você está assumindo o trabalho da lei da purificação em você, você vai ver que você pode fazer este trabalho de se purificar até certo ponto. E que depois você precisa de uma ajuda. O lava-pés representa esta ajuda. O lava-pés representa esta purificação que nós não podemos fazer. Nós fazemos a purificação até um certo ponto e ela está feita. Mas uma parte fica como resíduo, uma parte fica ligada aos nossos veículos. Enfim, nós nos limpamos, mas a sola do pé, os pés, não ficam completamente limpos. E aquilo precisa de uma ajuda, aquilo precisa de um outro tipo de limpeza. Aquilo precisa de uma energia mais pura do que a nossa. Aquilo representa uma energia mais pura, representada pela água. Então aquela energia leva embora o resíduo que você não tem condições de eliminar. Então o lava-pés é um grande complemento ao nosso trabalho de purificação. Só que o lava-pés é todo este processo interno, representado pelo lava-pés concreto, físico. Então, se você está ali fazendo o lava-pés físico, e se você tem isto tudo presente, se você está ali consciente de que você tem coisas que você não consegue eliminar, mas que você quer eliminar, e se você entrega isto para a energia de purificação nos seus níveis mais puros, então ali, naquele momento, pode acontecer uma união
entre aquilo que acontece internamente e aquilo que acontece no físico. Então, o lava-pés pode trazer também uma consequência física, benéfica. E aqui, então, esses resíduos etéricos podem ser afastados, podem ser lavados. E isto conta muito. Porque um resíduo no plano etérico é como se nós estivéssemos com o pé sujo e percebêssemos aquela sujeira nos pés. E isto é um resíduo que nós não temos energia para eliminar. A nossa impureza é tão antiga, tão arraigada, é tão instalada, que na hora que nós despertamos para nos limpar, nós não podemos fazer isto completamente, porque é muito antigo. Então aí nós precisamos desta purificação mais sutil. Não desta purificação que limpa a coisa grosseira, como um banho. Lava-pés não. O lava-pés é depois que você tomou banho, depois que você se limpou. Aí o lava-pés, esta cerimônia, leva embora aquilo que você sozinho não podia fazer. Nós estando sintonizados com a lei da purificação, nós sentimos perfeitamente que estamos num lava-pés em certos momentos. Nós sentimos perfeitamente que estamos sendo aliviados de alguma carga que sozinho nós não poderíamos jamais resolver. Então o lava-pés está presente para nos recordar isto. Todos estes valores, todos estes símbolos, todos estes processos, isto tudo pertence ao inconsciente coletivo. Isso está no inconsciente coletivo. Então, se você chega ali com fé, com sinceridade, se você chega ali com amor, se você chega ali puro, tudo isto que está no inconsciente começa a agir. Não precisa você ter consciência destas coisas. O importante é que você faça as coisas com amor. O importante é que você faça as coisas inteiro, não dividido. E aí todos esses valores inconscientes para nós se movem, agem, atuam. E quando nós vemos, nós nos encontramos num outro estado. É assim que as coisas acontecem. Você se ponha na atitude correta, porque o resto a energia faz.